chegou a vez do esporte, chegou a vez do futebol. Isso, olha, agora chegou a vez do futebol, hein? Agora chegou a vez do futebol aqui no programa Acordando com as Notícias, programa apresentado e comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho, aqui pela Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando todos os dias aqui a partir das 6 horas até as 8h30. Eu, esse amigo de vocês, Assis Ramalho, estou aqui pela Web Rádio Petrolândia apresentando o programa Acordando com as Notícias. Aqui tem todas as notícias dentro de um só programa. São as notícias locais, nacionais, regionais, internacionais, notícias do esporte, da polícia, política, economia, entrevistas, utilidade pública, as manchetes dos jornais do dia, enfim, o nome já diz tudo, o programa é Acordando com as Notícias. Muito obrigado pela grande audiência aí que vocês nos dão diariamente. Pois bem, agora também, como todo mundo sabe, tem o Plantão Esportivo dentro do programa Acordando com as Notícias, que é esse quadro que a gente vai apresentar agora. Meio de semana com jogos aí tivemos o quê? Libertadores da América, Sul-Americana, ontem o Vasco foi eliminado, antes de ontem o Flamengo perdeu no Maracanã, o Vasco foi eliminado pela Sul-Americana, o Flamengo perdeu quarta-feira pela Libertadores da América. E daqui a pouquinho a gente vai comentar tudo isso aqui no programa Acordando com as Notícias, dentro do quadro aqui Plantão Esportivo, que é um oferecimento especial da Santos Esportes, rapaz. Santos Esportes tem promoção lá todos os dias, hein? Organização do botafoguense José Sandes. Um abraço aí pro grande José Sandes. Mas antes de eu falar aqui, da gente fazer aqueles tradicionais comentários aqui nesse quadro Plantão Esportivo, eu quero falar um pouquinho hoje sobre um absurdo que acontece no nosso futebol. Não é de agora, né? É de há muito tempo. Eu com propriedade posso muito bem falar nisso, né? Pelos anos vividos com as graças de Deus. Não é de agora, mas é algo que chama a atenção de uma maneira impressionante. A demissão de treinadores aqui dentro do nosso futebol. Antes da Copa do Mundo, para quem acompanha Assis Ramalho por meio aqui do Acordando com Notícias, da Web Rádio Petrolândia, programa Acordando com Notícias, também no blog de Assis Ramalho. Antes da Copa do Mundo aqui, eu fiz o seguinte comentário. Eu digo, olha, o Campeonato Brasileiro da Série A, que a Série B não parou, o Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai parar em torno de 30 dias, 30 e poucos dias, no máximo 40, né? Ele vai parar. Então, é hora desses clubes que estão aí, próximo a demitir seus treinadores, ou seja, resumindo tudo, clubes que estão em dificuldades, mal na pontuação, na tabela, pressionado por torcedores, porque hoje quem manda aí são os torcedores, né? Torcedores entre aspas, tem muitos vândalos no meio, né? Principalmente em meio de torcida organizada. Não que são todos, né? Não são todos não, mas no meio de torcida organizada tem a bandidagem também, está se juntando aí à torcida organizada, não é de agora. Eu particularmente sou contra torcida organizada, mas aí é um outro detalhe que a gente pode comentar em uma outra edição. Então, eu dizia antes da Copa do Mundo que esses clubes que estão com treinadores aí cai, mas não cai, a hora de demitir é agora, né?
A hora, no caso, era Palmeiras, eu citava Santos, eu citava Vitória, eu fiz aqui um relato, Esporte, eu fiz aqui um relato geral, né? Eu digo, a hora é agora. Por quê? Vai ter 30, 40 dias durante o período da Copa do Mundo, então pelo menos o novo treinador, ele vai chegar e vai ter tempo de pelo menos conhecer o elenco, pôr em prática seu esquema tático. Não era isso? Era isso que eu dizia antes da Copa. Mas também eu disse antes da Copa e durante o período da Copa o seguinte, eu disse, sabe o que é que vai acontecer? Esses clubes vão passar aí, esses times aí que estão aí, clubes que estão aí com treinadores ameaçados, vão passar esses 30, 40 dias com o mesmo treinador, treinando o time. Aí quando for depois da Copa do Mundo, quando começar o campeonato com uma, duas rodadas, bota o treinador para fora, sem saber sequer quem vai contratar, e aquele que vai chegar não vai ter tempo de treinar o time. Infelizmente, Assis Ramalho estava certo. Infelizmente. É um absurdo, gente. Eu costumo aqui fazer uma homenagem aqui nesse programa que dirigente de futebol brasileiro, com raras exceções, o que a gente homenageia a ele é através desse som aqui, ó. É isso? São os cavalos mesmo, os burros. Com todo respeito, eu acho que nem os cavalos, os burros do cara que é um jumento, eles não merecem essa comparação com o treinador, com o dirigente de futebol brasileiro, não, rapaz. É um absurdo. Tá aí, começou, quantas rodadas? 3 rodadas depois da Copa do Mundo. Eu estou aqui com essa matéria, eu abri essa matéria aqui. 6 técnicos perderam cargo em time da Série A depois da Copa do Mundo. Quer dizer, por que não demitiram eles antes da Copa do Mundo? E essas demissões, ela tem um preço. Toda empresa, quando demite um funcionário, tem que internizar, né? Essas demissões têm um preço. E alto, e alto. Mas não são os dirigentes que pagam. Quem paga é os torcedores. Presta atenção, esses dirigentes de clubes, normalmente quase todos eles são empresários. As empresas deles vão bem. Agora os clubes vão mal, porque a empresa dele é dinheiro dele. E os clubes, o dinheiro não é dele. Então eles fazem o que querem, meu amigo. Quebra os clubes estão quebrados, trincados. Com raras exceções, hoje no futebol brasileiro, já há muito tempo, estão todos trincados. Isso por más administrações que é de antes. E os atuais continuam da mesma maneira. Hoje, se a gente for olhar bem, tem uma administração boa aí que é a do Flamengo. A torcida do Flamengo pega no pé, dizendo que o Eduardo Bandeira é pé frio, eu não sei o quê, mas foi quem botou o Flamengo nos trinques. Se todos os clubes tivessem um Eduardo Bandeira, esse do Flamengo, o futebol brasileiro estava muito modificado. Estava muito modificado. Para o bem, para o bom. Não para o mal, para o ruim. Para o bem. Então, é verdade que Eduardo Bandeira, em 2 anos aí, no caso já está partindo para o 2º mandato, não conseguiu títulos importantes, pode conseguir ainda esse ano, é o último ano dele, depois da sua reeleição, mas ele conseguindo título ou não, ele já deixou o Flamengo aí, marcou sua era no Clube de Regatas Flamengo, pela sua administração. Conseguiu algo aí que muitos, mas todos, ninguém conseguiu. Porque é um absurdo, por exemplo, o Flamengo não ter um time de futebol. O Asa de Arapiraca tem um time, tem um estádio. Aqui o Central tem um estádio. Tantos clubes pequenos, que a gente chama pequenos, tem um campo de futebol. O Flamengo, a maior nação do Brasil, talvez do mundo, não tem um campo de futebol, rapaz. Se Eduardo Bandeira tivesse chegado no Flamengo há 30, 50 anos atrás, o Flamengo já tinha umas 50 arenas, Tinha umas 50 arenas, uma arena em cada estado, porque o Flamengo tem torcedor em tudo quanto é lugar.
Então, com certeza, com essa administração, se tivesse chegado aí há 50 anos atrás, o Flamengo tinha uma arena em todos os estados, em Pernambuco, na Bahia, em Alagoas, tinha um campo de futebol. E até hoje ninguém fez um campo de futebol, né? Então, é uma exceção aí, em relação a essa bagunça dos dirigentes do futebol brasileiro, chama-se Eduardo Bandeira do Flamengo. Então, voltando aqui ao assunto, antes da gente comentar aqui os jogos que aconteceram quarta e quinta-feira. Então, 6 técnicos perderam o cargo na Série A depois da Copa do Mundo. Que absurdo, né? Que absurdo são eles. Deixa eu ver aqui, está aqui na matéria, né? Jair Ventura do Santos, que já estava pendurado, que eu citei aqui antes da Copa do Mundo. Quem mais aqui? O Roger do Palmeiras, que outro que eu citei aqui, que estava com dias contados, que era a hora do Palmeiras demitir, né? Era a hora, o Palmeiras cometeu aí absurdo, né? Entregar um elenco tão forte, tão potente, por meio da patrocinadora, né? Nas mãos de treinadores que não têm currículo, né? No caso aí, o ano passado, Eduardo Batista, esse ano o Roger, né? Então tem que entregar, elenco forte, tem que ter alguém cascudo, alguém que tenha experiência no ramo. E o Palmeiras cometeu esse erro, né? Trouxe agora o Filipão, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar dele, porque o Palmeiras ganhou ontem. Então, para resumir aqui, teve muitos treinadores, né? Não vou citar aqui que são muitos demitidos depois da Copa do Mundo, que é um absurdo aí que os nossos dirigentes fazem dentro do futebol brasileiro. Como eu falei, eles administram muito bem as empresas deles, mas os clubes administram mal porque sabem que o dinheiro não é deles, pelo contrário, através dos clubes eles levam dinheiro para engrandecer ainda mais as empresas deles, né? Por meio aí de venda de jogadores, maracutaia com empresários e tem muito mais, e tem isso e muito mais. Pois bem, agora vamos voltar a falar dos jogos que aconteceram neste meio de semana, aqui pela Web Rádio Petrolândia, chegando e abalando. Programa Acordando com as Notícias, você está ligadinho no quadro Plantão Esportivo, um oferecimento especial da Sandes Esportes. Olha, Taça Libertadores da América. Deixa eu começar aqui primeiramente, volta aqui. Vamos começar primeiramente aqui de Taça Libertadores da América, porque quarta-feira, né, nós estamos fazendo esse comentário, hoje sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018, né, e vamos fazer aqui uma análise mais ou menos do que aconteceu aí quarta e ontem, quarta-feira, quinta-feira, ontem. Começando por Libertadores da América, onde tivemos os seguintes jogos. O Colo-Colo venceu o Corinthians por 1-0. Colo-Colo venceu o Corinthians por 1-0. O Colo-Colo agora joga pelo empate no jogo de volta, que vai acontecer no dia 29 deste mês, claro, aqui na Arena Corinthians, né? Foi um placar ruim para o Corinthians, né? Porque o Corinthians perdeu por diferença de um gol e não marcou o gol na casa do adversário, né? Porque aí complica. Quando você perde de 2-1, 3-2, por exemplo, se o Corinthians perdesse por 2-1, se ganhasse por 1-0 aqui no Brasil, precisamente na Arena Itaquera, em São Paulo, o Corinthians estava classificado, porque valeria o gol na casa do adversário. Mas não é o caso, o Corinthians perdeu por 1-0 e agora, se ganhar por 1-0, penalidade máxima, se ganhar por diferença de 2 ou mais gols, está classificado. Então vai ser um jogo complicado, mas o Corinthians tem condições de reverter o quadro aqui no Brasil. Mas repito, não é fácil não, né? Com certeza esses times aí vêm com muita catimba, amarrando o jogo, jogando por uma bola só, que inventaram o tal agora, inventaram um esquema tático agora de jogar pela bola só. Você tem que jogar o jogo por 10 bolas, por 20 bolas. Aí inventaram agora o negócio aí. Inventaram um negócio aí de tal time vai jogar por uma bola só. É muita pobreza, rapaz, é muita pobreza jogar pela bola só. Mas aqui no Brasil também é assim. Vamos lá, falei do Corinthians, né? Falei do Coringão aqui. E agora eu vou falar também do Flamengo, né? Que jogou quarta-feira, né? Jogou quarta-feira diante da equipe do Cruzeiro.
Um resultado também até certo ponto inesperado, né? Porque o Flamengo, é interessante o Flamengo, né? O Flamengo empatou com o Grêmio, time potência, titular, né? Isso na semana passada, pela Copa do Brasil. Aí pegou, os reservas perderam. Aí agora jogou no Maracanã e perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Poderia até ser mais, né? Porque o Cruzeiro perdeu uma grande chance de fazer o terceiro gol na reta final, nos contra-ataques. Mas pelo outro lado também o Flamengo teve algumas boas oportunidades no decorrer do jogo, né? Agora, não é impossível não, né? Não é impossível não, mas muito difícil, né? A situação do Flamengo, porque aquilo que eu falei em relação ao Corinthians vale para o Flamengo. O Flamengo perdeu por diferença de 2 gols e não marcou o gol, né? No caso o Cruzeiro, se o Flamengo fez... Não, mas aqui é o contrário, né? No jogo aqui eu até me equivoquei agora, minhas desculpas, né? No caso aqui o jogo foi no Maracanã. Lá no Mineirão é um pouco diferenciado, né? Porque se o Flamengo perder por 3-1, o Flamengo se classifica, porque vale o gol marcado pelo Flamengo lá no Mineirão, que é o mando de campo do Cruzeiro. Então tem isso aí. O Cruzeiro, na pior das hipóteses, pode perder por diferença de um gol, que estará classificado. E o Flamengo tem que ganhar por diferença de 3 gols no decorrer do jogo normal, ou por 3 gols, né? Já vai direto, né? Já vai direto. E se der 3-1 também, pode ganhar por diferença de 2 gols, desde que faça um golzinho, né? No caso 3-1, 4-2 tal, dará Flamengo, né? E pela primeira vez, né, o treinador do Flamengo aí, que era interino e agora já não é mais, ele está impressionado, está um pouco meio impressionado, porque aquele tal negócio é difícil você entregar um clube, né, da potência que é o Flamengo, camisa, tradição, e pelo elenco que tem o Flamengo, em mãos de um treinador que não tem, né, que não tem uma experiência, uma bagagem, né? A gente vê que o rapaz, o treinador do Flamengo aí, o Barbieri, ele tem futuro, ele entende do ramo, ele é do ramo, mas ainda é muito verde. O Flamengo deveria, por exemplo, né, uma opinião de Assis Ramalho, atenção vocês aí no Rio de Janeiro, né, vocês podem aí pegar essa opinião. O Flamengo deveria pelo menos pegar, não trocar de treinador, não, já começou com ele, no caso já efetivou, né, efetivou ele como treinador, não é mais interino, não é preciso demitir ele, mas uma opinião que eu dou aí, pega um jogador experiente, alguém de bagagem e bota perto dele lá. Pega o Andrade, por exemplo. Andrade, que foi campeão brasileiro, né, pelo Flamengo, não só como jogador, como treinador, né? Andrade não foi campeão, recentemente, o último título brasileiro, não era o Andrade. Pega o Andrade, diz, Andrade, você vai ser o auxiliar de Barbieri. Andrade, com certeza, com a experiência, com a malandragem dele, vivida dentro e fora de campo, ele iria ser muito útil ao Flamengo. Só para dar um exemplo, tem outros exemplos aí que eu poderia dar, mas o Flamengo deveria fazer isso, não deixar o rapazinho lá, o Barbieri, sozinho, porque a gente percebe que ele está só, não tem alguém auxiliando ele lá, bota alguém experiente ao lado dele, que as coisas poderiam fluir melhor ainda. Então é essa a situação do Flamengo, que tem time aí, né, vai lutar aí ainda pela Libertadores, ainda pela Copa do Brasil, né, que empatou lá no Rio Grande do Sul, tem mais chance, né, pela Copa do Brasil, pela Libertadores ainda vai lutar lá no Mineirão, e eu acho que o Flamengo ainda é o grande favorito para ser campeão brasileiro, por mais que o São Paulo esteja no calo aí, o Flamengo ainda é o grande favorito, grande não, pelo menos o favorito, né, até então, para ganhar o campeonato brasileiro, mas tem um turno todinho pela frente, fora 2 rodadas ainda nesse primeiro turno, ou seja, tem muita água para rolar por debaixo da ponte. Mas hoje eu vejo o Flamengo como o time mais, vamos dizer assim, qualificado para ser campeão brasileiro. Agora, tem times aí que estão mal na tabela que podem
alcançar, pode respirar, porque tem muitos jogos pela frente, que é o caso de Palmeiras, é o caso de Cruzeiro, é o caso de Grêmio. Só que esses times estão disputando outras competições, aí no decorrer eles vão dar sempre prioridade a uma competição. Vamos ver o que é que vai acontecer. E para a gente finalizar hoje o plantão esportivo aqui pela Web Rádio Petrolândia, programa Acordando com as Notícias, que é apresentado diariamente aqui na web, por esse amigo de vocês, Acedes Ramalho, de segunda a sábado, hein? Anote aí, de segunda a sábado é só sintonizar. Web Rádio Petrolândia, baixe o aplicativo, entre lá na Web Rádio Petrolândia, por meio do blog de Acedes Ramalho também, vocês podem baixar o aplicativo e ouça o programa Acordando com as Notícias, de segunda a sábado, das 6 horas e alguns minutos, até as 8 horas e 30 minutos, fora os acréscimos, né? Porque aqui também a gente tem acréscimo. Não tem acréscimo no jogo de futebol? Por que aqui também não pode ter? Tem acréscimo. Por exemplo, o programa era para terminar 8h30, já são 8 horas e 59 minutos, só que aqui é uns acréscimos meio exagerados. Uns acréscimos meio exagerados. Mas aqui quem manda é o ouvinte aqui. A gente está com enxurradas aqui de zap, de um pessoal mandando zap de todo, aqui de Petrolândia, região, longe, do exterior. Aqui a gente está com enxurrada de zap. Muito obrigado aí pela grande audiência. Para a gente finalizar aqui o plantão esportivo por hoje, ontem tivemos 2 jogos, no caso o Palmeiras, né? O Palmeiras, ainda falando de Libertadores da América, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória, hein? Venceu o seu Porteño por 2-0, e agora joga podendo perder até mesmo por diferença de um gol. Foi a grande vitória de Filipão na sua volta, né? O Filipão que voltou, empatou com o América pelo Campeonato Brasileiro no último domingo. Não foi um resultado bom, pelo contrário, foi péssimo para o Palmeiras. O Palmeiras que é um time de ponta, luta aí para ser campeão. Mas ontem o Filipão deu suas caras, né? O Filipão que tem fama aí de ser bom em mata-mata e tal, mas nem sempre foi assim não. De qualquer maneira, uma grande vitória do Palmeiras, né? Por coincidência, né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores somente uma vez por meio de Filipão, né? Era o treinador Filipão. Em 99, né? E outra coincidência, né? Outra coincidência. Se o Palmeiras passar e o Corinthians passar, sabe quem vão se enfrentar? Os dois. Palmeiras e Corinthians. E já que eu lembrei de 99, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, sob o comando de Filipão, o Palmeiras foi campeão depois de eliminar o Corinthians em uma semifinal. Lembra? Lembram, né? Vocês lembram aí, até mesmo você que é mais jovem, você já viu esse comentário, você já viu por meio de imagem de televisão que o Palmeiras eliminou o Corinthians no ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Sabe quem perdeu o pênalti? Marcelinho Carioca. Aquele eterno pênalti relembrado, e como é relembrado, principalmente por parte da torcida do Palmeiras e pela imprensa, né? O Marcelinho que perdeu o pênalti, quem pegou foi o Marcos, hoje aposentado, que foi pentacampeão do mundo. Marcão pegou o pênalti, né, do Marcelinho Carioca, eliminou o Palmeiras, eliminou o Corinthians e depois na frente tornou-se campeão da Libertadores. Então, depois de muitos anos, né, depois de quase 20 anos, 19 anos, né, poderão, né, se enfrentar novamente na Libertadores, Corinthians e Palmeiras. Isso se o Corinthians passar e o Palmeiras passar, né? Já falei a situação de cada um, né? O Corinthians perdeu por 1-0, precisa reverter o quadro aqui no Brasil. E a situação do Palmeiras é um pouquinho mais confortável, né? Não é que o Palmeiras esteja classificado, mas a tendência é o Palmeiras passar aí para as quartas de final da Taça Libertadores da América. E para a gente finalizar, ontem tivemos também o Vasco eliminado da Sul-Americana. O Vasco foi eliminado ontem da Sul-Americana. E eu digo o seguinte, em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco perdeu por 3-1 da LDU,
lá na casa do adversário, e ontem venceu por 1-0, mas não valeu, ou seja, valeu a vitória. Historicamente, vai daqui a 50, 100 anos, né, vai estar lá no histórico. O Vasco ganhou a LDU no São Januário por 1-0, mas não valeu. A torcida fez seu papel, né? Compareceu quase 20 mil torcedores de São Januário e milhões de torcedores apaixonados pelo Vasco, entre eles eu me incluo, assistindo pela televisão. O desespero do Vasco, buscando fazer 2-0 e fez apenas um, mas já um pouco tarde, né? Um pouco tarde. Não conseguiu. Perdeu boas oportunidades, mas não conseguiu fazer os 2-0 e o Vasco está eliminado da Sul-Americana. Resta agora o Vasco correr para se livrar da segunda divisão. Apenas um detalhinho aí que eu gostaria de relatar aqui, porque hoje tem um jogador do Vasco que é muito exaltado, e até com razão, né? Tem que ser exaltado mesmo. Eu não vou aqui criticar ele não, pelo contrário, eu vou elogiar, né? Eu vou elogiar. Agora, um time da tradição do Vasco, da camisa, do peso, que é a camisa do Clube de Regata Vasco da Gama, um time que já teve e tem o maior artilheiro de toda a história dos campeonatos brasileiros. Sabe quem é o artilheiro? Sabe quem mais fez gol desse campeonato brasileiro, que oficialmente começou em 71, até hoje? Quem mais fez gol foi um jogador do Vasco, Carlos Roberto de Oliveira, o popular Roberto Dinamite, que foi uma porcaria como presidente, mas como jogador foi um ídolo, eterno ídolo. Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite, ídolo eterno do Vasco. Foi quem mais fez gols no Campeonato Brasileiro. Foram quase 300. Até hoje ninguém bateu esse recorde e ninguém vai bater. Até porque hoje o jogador demora um pouco nos seus clubes. Então, o Vasco tem o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite. O Vasco tem um jogador chamado Edmundo, todo mundo conhece, né? Que foi o jogador que mais gols fez em um jogo só do Campeonato Brasileiro. 6 gols. Na sua época, quando o Vasco foi campeão em 87. O Vasco já teve Bebeto, o Vasco já teve tanto... Teve Ademir, né? Pernambuquinho aqui, o Ademir, pernambucano. Isso aí um pouquinho mais atrás, né? A história mostra que foi um dos grandes jogadores. Até a chegada de Roberto Dinamite, foi Ademir o maior artilheiro e o maior jogador do Vasco. O Vasco já teve tantos artilheiros, hoje não pode ficar dependendo de Iago Pikachu. Não pode, gente. O Vasco, com toda essa tradição de grandes artilheiros, de grandes jogadores, aí hoje depende de Iago Pikachu. Se Iago Pikachu fizer gol, o Vasco ganha. Se não ganhar, se não fizer, não ganha. Ou então, é dependente. Um time com esses artilheiros todos ficar dependendo de um lateral direito, que agora joga improvisado, de meia, médio volante e tal, não pode ficar dependendo de Pikachu. É muito pouco. Há quantos... Quem é o centroavante do Vasco? É a primeira pergunta que eu faço, né? Pouca gente sabe. Quem é o atacante do Vasco? Não tem. Rios, Mar, não sei quem, mas não faz gol. Centroavante tem que fazer gol, rapaz. Tá aí a seleção brasileira. Quem é o centroavante da seleção brasileira? O que endeusava ele, ainda endeusa, né? Que eu sempre disse, é um bom jogador, não é craque. O Jesus, né? Só que o Jesus não é o verdadeiro. O verdadeiro é aquele. Então o time tem que ter uma referência de gol. Voltando para o Vasco não tem referência de gol. Tem que depender de Pikachu. Estamos lascados, viu? Nós vascaínos, nós estamos lascados. Dependendo de Pikachu, que é um bom jogador. Deixar bem claro aqui que o Pikachu tem sido aí a salvação do Vasco. Eu não estou criticando aqui o Iago Pikachu. Viu vocês aí de Belém do Pará? Que aqui é a nossa
nossa web rádio Pratolândia chega em todos os cantos do Brasil e do mundo. Eu não tô, o Pikachu que é lá do Pará, né, veio do Remo. Eu não estou aqui criticando o Pikachu não, pelo contrário, estou agradecendo. Porque se não fosse o Pikachu, se não fosse o Pikachu, Galvão Bueno iria narrar, né, aquele famoso é tetra, mas tetra rebaixamento. Se não fosse o Pikachu e se não for ele, a gente vai ser rebaixado. Mas tem Pikachu aí e o Vasco vai se livrar de cair para a Série B de novo do Campeonato Brasileiro. Então esse foi, é verdade, né? Então eu fiz esse arrudeio todo para dizer que o Vasco não pode ficar dependendo de Pikachu. Mas, pelo outro lado, reconheço a importância do Pikachu do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá bom? Em nome da Santos Esportes, esse foi o Plantão Esportivo de hoje. Amanhã tem mais aqui dentro do programa Acordando com as Notícias, o Plantão Esportivo que continua. Vamos aqui destacar mais notícias, né? Vamos entrar aqui com manchete dos jornais pelo Brasil, notícias locais.